lembramos disso. Nós estamos no período que nossa igreja está pensando na comunhão com a igreja. O meu objetivo, ao encerrar esse mês, seria fazer um piquenique, um dia feliz Rollins de Santos. E eu pensei em a gente ir para um sítio, fazer um piquenique, sabe, aquelas coisas antigas que a gente fazia, de brincar de roda, comer farinha, farofa, ovo cozido. Churrasquinho de gato, não. Não, mas eu tenho um amigo que tem um sítio em Itanhaém, em Itariri, né? Itariri, aí uma disse que é muito longe, Itariri. Ele só cobraria a despesa de limpeza do posterior, né? Mas se os irmãos tiverem uma outra ideia melhor, poderão falar com a gente vai fazer um piquenique. A gente fica tão preso nesse asfalto todo. Vamos pensar nisso, por favor, quem tiver depois alguma ideia que de repente seja até mais próximo do que Itariri e que o custo seja quase zero, que isso é impossível, né? Podem falar comigo. Deixa eu tirar isso aqui. E nesse aspecto, eu queria estar pensando com os irmãos hoje, nesse tema, igreja, coluna e firmeza da verdade em despreendimento. Esse texto é um texto que vem da fala de Paulo a Timóteo, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando pensamos em igreja, nessa série Igreja, Coluna da Verdade, esse texto indica que não é a igreja que é a verdade, ainda que seja uma coluna é aquilo que sustenta, né? É uma coluna que sustenta a verdade. Mas assim como a coluna que é uma da sustentação da verdade, evidentemente o Espírito Santo ele é o maior sustentador da verdade. A gente diz, aliás, alguém disse que grandes privilégios, quem viu Homem-Aranha, né? Grandes privilégios geram grandes responsabilidades. Se temos esse grande privilégio de, como igreja, ser sustentador da verdade, isso gera para a gente uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, esse tema específico vem como termo verdade despreendedora. Desprender significa soltar, desligar, desatar, libertar. Isso para dizer que não é a igreja que liberta, mas sim é aquela que coopera com o Espírito Santo para a libertação dos cativos, não só para a libertação, mas para o desenvolvimento desses que foram libertos, para o aperfeiçoamento desses que foram libertos. Em se tratando de igreja, a gente ouve muitos mitos sobre igreja. Tem pessoas que não querem fazer parte da igreja local. Eles dizem que, eu sou a igreja. Quem diz que o dedo é o corpo, como diria o apóstolo Paulo, o dedo é o corpo? Não é, ele é membro do corpo. Não existe essa ideia desse mito da igreja do eu sozinho. Outros dizem, não, eu sou membro da igreja universal. Universal no sentido geral, não aquela igreja específica, mas no sentido geral. Eu faço parte de todas as igrejas e ao mesmo tempo não faço parte de igreja nenhuma. Isso também é um mito. Outros vão dizer, não, eu sou membro da igreja invisível. É tão invisível que ele não aparece em igreja nenhuma. Para a igreja, ele não existe para essas igrejas. Mas em verdade, ser igreja de Cristo é ser real dentro da história, dentro do tempo presente. Ser igreja de Cristo
não só dentro da história, mas para além da história. Quando a gente usa esse termo história, no sentido, vamos dizer assim, científico, a gente está dizendo no tempo que os homens estão realizando coisas aqui na Terra. Mas, entretanto, a igreja não é só uma comunidade real na história, mas ela também ultrapassa a história. Ou seja, a igreja não ficará presa a esse tempo presente, né? Deus tem marcado em Cristo Jesus um dia que essa igreja vai subir para o casamento da noiva. A Bíblia então coloca dessa forma sólida a igreja como coluna e firmeza da verdade. Esse texto me faz pensar nesse termo, né? Verdade despreendedora. 1 de Pedro, capítulo 2, diz assim. Podemos ler junto comigo? Veamos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a fala do apóstolo Pedro no capítulo 2, versículo 9. Esse texto, essa reflexão que faço em cima desse texto, né, desse versículo, me fez pensar no seguinte: viver como igreja só se é possível se os que nelas estão tenham sido libertados das trevas para viver na crescente luz de Cristo. Só é possível fazer parte da igreja de Cristo pessoas que foram libertas. A pessoa diz: mas eu nunca pequei, nunca fiz mal a ninguém, né? Nunca pensei em nada ruim. Então você não precisa fazer parte da igreja. É perfeito. É perfeito. Como diria aquele rapaz que Jesus conversa com ele, você de qualidade. Eu tenho guardado isso desde a minha meninice. Tudo bem, Jesus falou: então, vende tudo que tem, e segue. Ele baixou a cabeça. Não é bem assim. Voltou lá para as riquezas dele. Adorava ele a riqueza. Não poderia adorar a riqueza e adorar a Deus ao mesmo tempo. Só é possível fazer parte da igreja de Cristo pessoas que foram libertas que partiram do arrependimento. Eu tive consciência dos meus pecados, eu sei das coisas que fiz errado, me arrependi, entreguei minha vida a Jesus, e aí Cristo passou a viver em mim um processo contínuo de libertação. O versículo em seguida diz o seguinte: a igreja é a coluna e firmeza da verdade desprendedora em libertação. O texto nos coloca dentro dessa frase: ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, ele nos tirou das trevas. E é interessante que é mais fácil alguém que vivia no pecado bem mais profundo se arrepender dos seus pecados e se encontrarem com Jesus, do que aqueles que acham que vivem sempre na luz, mas só faz coisa que não agrada a Deus. Então, o versículo 9, nessa frase, ele diz: ele nos chamou, ele nos tirou das trevas. Aqui tem um grande paralelo, e porém maior diferencial do povo de Israel. O povo de Israel, vocês lembram, eles foram escravizados do Egito, certo? Havia uma escravização social, não era espiritual, aquela escravidão que eles viviam, ainda que até redundasse nisso. Mas, entretanto, a escravidão que eles viviam era uma escravidão social. Deus os libertou dessa escravidão social, certo? Tirou do Egito. Mas vocês percebem que durante a caminhada no deserto, eles ainda estavam escravizados em pecado. Tanto que ainda tinha ídolos que eles cultuavam, né? E quantos aborrecimentos eles criaram para Deus. Por outro lado, a igreja, ela é liberta da escravidão do pecado. Percebe? Eles foram libertos da escravidão social.
a igreja é liberta da escravidão do pecado, é composta por pessoas que foram libertas da escravidão do pecado, ou seja, foi liberta do poder do diabo. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem mais. Alguém diz assim: aquela pessoa vai na igreja e sempre fica possessa. Ela já aceitou a Jesus, mas peraí, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando você recebeu a Jesus, você tem a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, o diabo não tem lugar na tua mente de entrar e tirar a sua capacidade de tomar a decisão. Nunca mais. Alguém diz: entra no corpo de fulano. Não entra. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. Está cravado. Não tem mais como o diabo entrar no teu corpo, entende, irmão? Porque você é templo do Espírito Santo. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não fica possesso. Possessão é aquela coisa que o demônio pega e tira a capacidade de decisão da pessoa e ele toma a decisão pelas pessoas. Agora, ser oprimido é outra coisa. Ser oprimido é assim: a pessoa está em pecado, continua em pecado, e aí ela começa a ouvir o diabo: faz isso. Aí você vai fazendo um pecado em cima de pecado, em cima de pecado. Aí o diabo te coloca encurralado. Aí você não tem outra opção de pecar mais ainda. Aí é diferente. O cristão não fica em processo, mas ele corre o risco de ficar oprimido por Satanás. Daí não há como fazer parte da verdade da igreja de Cristo sem passar, então, como disse, por esse processo de libertação. Diz assim, Jesus certa vez disse assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Mentira, né? Estavam sendo servos de Roma, mas nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí ele acrescenta, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a igreja de Cristo, como estou afirmando, é formada por pessoas que foram libertas do pecado. E aqui Jesus não qualifica que tipo de pecado que a pessoa foi liberta. Não fala que tipo de vício que a pessoa foi liberta. Ele diz que a pessoa verdadeiramente, inteiramente, completamente seria livre. Por conseguinte, aqueles que vivem aprisionados pelo pecado e suas consequências devem ser alvos da ação da igreja. O objetivo da igreja maior é alcançar os que estão perdidos, os que estão sendo escravizados pelo diabo. Diferentemente dos escravos sociais que são aprisionados por meio de castigos físicos, castigos psicológicos, os aprisionados por Satanás, eles são aprisionados, são fisgados pelo prazer. Eu conversava certa vez com um rapaz, ele dizia assim: não, eu gosto, né, de uma droga, eu gosto mesmo, eu acho tão gostoso. Eu disse para ele: quem disse que aquela fruta que Eva comeu era ruim, era amarga? Se fosse amarga, ruim, ela teria vomitado, não teria comido. Pecado fisga a pessoa muitas vezes pelo prazer. Ou prazer de ter mais, ou prazer físico. E dessa forma não há como eles se libertarem. Quando a coisa é ruim é mais fácil se libertar, mas quando a coisa é prazerosa é muito mais difícil a pessoa ser libertada. Os escravizados sociais, eles sofrem
imediatamente o castigo. Qual é o castigo imediato? O castigo físico e o castigo social, psicológico, de diminuir a capacidade humana no indivíduo. Agora, os que são escravizados pelo castigo, aprisionados pelo pecado, cativos pelo pecado, aí a consequência é muito maior e pior. A palavra de Deus vai dizer que se vós assim, vai dizer que Romanos 6,23, esse é um versículo que geralmente quem gosta de evangelizar tem muito na cabeça. Romanos 6,23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, enquanto o escravizado social ele sofre consequências físicas imediatas, ainda que até o pecado do que é escravizado socialmente também sofre outro tipo de consequência. Mas os escravizados pelo pecado, a consequência dele é eterna. É sofrimento eterno. Entende? Eis aí a nossa grande responsabilidade. Tal como Deus, olha para cá, levanta a cabeça, tal como Deus se deu, veio ao mundo para salvar os perdidos, e Ele largou tudo para esse fim, da mesma forma, deve ser a nossa preocupação. É, portanto, através da comunidade desses libertos que Deus escolheu alcançar os perdidos. Vale ressaltar que a fala de Jesus aos judeus que criam nele, ele disse o seguinte: se vós permanecerdes nas minhas palavras, não é nada, eu aceitei Jesus, tá tudo bem, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não é bem assim, não. Eu vi uma senhora que, uma vez lá no Rio, ela estava numa estação de trem, ela chegava com a Bíblia assim, debaixo do braço, assim, segurando o peito, chegava para a pessoa: você aceita Jesus? A pessoa disse: eu aceito. Aí, tá bem, levanta a mão. Diga, eu aceito, tá bom. Aí a pessoa: você aceita Jesus? Eu aceito. Tá bem, levanta a mão. E ela assim, é assim. A pessoa não tem consciência do pecado, não sabe nem quem é verdadeiramente Jesus, não conhece as palavras de Jesus, ela tem que passar pelo processo de arrependimento. E vou dizer aos irmãos ainda, mais do que um ato, é um processo de discipulado na igreja. Eu aceitei a Jesus, sou inserido na igreja para viver um processo de discipulado, de aprendizado, de crescimento espiritual. Essa é a grande missão da igreja também. Não é simplesmente, você agora procura uma igreja mais próxima da sua casa. Antigamente a gente fazia isso. Hoje em dia não dá para fazer, porque tem tantas igrejas que não tem nada a ver com Jesus, e a gente manda a pessoa, tem que acompanhar, não é gerar um filho e deixar o filho para lá, né? É gerar um filho e mesmo à distância tentar cuidar desse filho. E eu vou dizer aos irmãos, não é um seminário, não é uma instituição eclesiástica, ou mesmo uma faculdade de teologia, que o processo de discipulado, advindo da libertação em Cristo, que alguém vai se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo. Eu vou para o seminário para me tornar um discípulo melhor. Eu vou fazer uma faculdade teológica para me tornar um discípulo melhor. Desculpa, não é lá. Não é lá. É no seio da igreja. É no contato com os outros, é viver a dinâmica da igreja, entende? Você perceber que alguns irmãos têm espinhos que encostam e deixam você muito esperta. É o perdão diário, é no exercício dos dons espirituais. Cristo, sim, faz a igreja com esse objetivo de agregar esses libertos, e que esses libertos por Cristo possam ajudar mutuamente um ao outro a ser edificado na firmeza e na verdade de Cristo. Segundo lugar, a igreja é coluna e firmeza da verdade, despreendedora em perfeição. Não é imperfeição, não, em perfeição. O texto ainda de 1 Pedro 2,9, uma parte dele, ele diz: nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro,
declara que o chamado à libertação, o desprendimento de Cristo a nós é que saiamos das trevas para vivermos na verdadeira luz. É interessante que nas Escrituras, luz está sempre contraditória às trevas, é oposto às trevas. Na teologia, escuridão conota ignorância e, teologicamente falando, significa quem está nas trevas está vivendo no pecado, vivendo na imperfeição, contrariando completamente os propósitos de Deus. Luz maravilhosa de Cristo significa viver na perfeição divina. Isso é um desafio tremendo para a gente. Como homens, como a gente tão imperfeito, oh meu Deus, errei novamente. Ah, que cabeça! Aprendeu a fazer o certo e fez errado. Que luta constante, como diria o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse negócio? Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. A igreja não é perfeita. Entretanto, Jesus, através da ação do Espírito Santo, tem trabalhado para que essa igreja, essas pessoas, estejam sendo aperfeiçoadas. Perfeição humana, em termos teológicos, significa vida santa. Lembra que Jesus falou? Sede santo, como é santo o vosso Pai Celestial. É mesmo que dizer, seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse é o desafio da gente, nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. E será com o ensino do mundo que nós vamos nos tornar seres humanos cada vez melhor? O mundo pode nos tornar, diríamos assim, personagens importantes não somente para a sociedade. Como eu digo, não importa que tipo de vida você está levando, mas se você está profissionalmente desenvolvendo o seu trabalho, está tudo bem. Bem, a Igreja de Cristo está além disso, é mais do que isso. Precisamos ser bons profissionais, se possível, melhores profissionais, mas, sobretudo, seres humanos melhores. E seres humanos melhores, ninguém melhor do que Jesus. Jesus é o nosso modelo. Ele é o ser humano ideal para isso. Aqui não se trata que de uma vez liberto por Cristo e acrescentado à sua igreja, que eu me tornei, como eu disse, perfeitamente ou plenamente santo. É o Espírito Santo de Deus que atua em nós, através de nós. Em Efésios 4, de 1 a 13, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Interessantes, né? Aperfeiçoar os santos, da ideia que o santo já é santo, já é perfeito. Não é separado, isso aqui tem o sentido de separado. Fomos separados do mundo para vivermos sob a maravilhosa luz de Cristo. Mas Ele agora quer trabalhar em nós para nos tornarmos, como disse, seres humanos melhores, à luz da presença de Cristo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E observa, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso modelo de ser humano perfeito não é o seu pastor, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho, não é seu pai. O modelo de ser humano perfeito é Jesus. Então, os meus atos, eles devem ser olhados à luz dos atos de Jesus. E é aí que a gente vai caminhando. Então, esses dons espirituais que Deus dá, segundo diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios, é para este fim. Para que nós, no exercício dos nossos dons, estejamos mutuamente ajudando um outro a se tornar pessoas melhores.
a se tornarmos cristãos melhores, a nos tornarmos pessoas conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, Ele não deu esse dom, assim, pastor, você vai ser o cidadão que todos os dons vai estar sobre você. Então, você sozinho vai tornar essas pessoas melhores. Não foi isso. Não foi isso. Ele distribui dons às pessoas, para que no exercício do seu dom espiritual, você me ajude a crescer. Mas certa vez um rapaz foi em minha casa, e ele falou assim, eu vim orar com você. Posso orar com você? Olha que petulância minha orar com o pastor, ou orar pelo pastor. Eu posso ler a Bíblia para você? Que petulância minha, meu irmão, que maravilha você fazer isso. Venha, lê a palavra de Deus para mim, coisa deliciosa. Está pensando o quê? Eu sou o cara que... Não, eu preciso desse aconselhamento. Eu preciso de ouvir. Eu preciso sentar para ouvir também. Tá? Percebe? Então é nesse exercício dos dons espirituais, cada um tem. E onde que é melhor exercido esse dom espiritual? Lá na faculdade? Lá você pode pregar o Evangelho para a salvação. Mas é dentro do corpo de Cristo, da igreja. E a palavra de Deus mostra-me isso. Na multiforme sabedoria de Deus, através desses irmãos, nós somos aperfeiçoados. Entende? Quando você trata com carinho esse ambiente, você está usando o dom que Deus te deu. E nós somos edificados diretamente. Né? Que prazer chegar na casa de Deus, está tudo limpinho, arrumadinho. Imagina se tivesse tudo caos, a luz não funcionasse, né? As paredes todas manchadas. Que lugar estranho. Não, mas tem pessoas que exercem o seu dom espiritual, dom de serviço, e nós somos ajudados a ser edificados por ele. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Não, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então, é como se você fosse meu espelho, e você olhando para você, eu posso ver as minhas imperfeições, entende? Olhando para você, eu posso estar olhando para mim e ver o que eu posso me consertar também. E ao mesmo tempo, como diria o próprio Salomão em Provérbios capítulo 27, versículo 17, ele diz assim: como o ferro se aguça ou se afia o outro ferro, assim o homem afia o rosto do seu semelhante. Um ferro não afia outro ferro? Assim nós somos aperfeiçoados. Amém? Mas é no exercício do seu dom. Se você não vive na igreja, não vive na comunidade, se Deus te dá algumas orientações, Deus te dá algumas ações, como foi dito na escola dominical, para você desenvolver, e você se nega, você não está exercendo o seu dom. Você não está ajudando a igreja a ser edificada. Você não está ajudando a igreja de Cristo a se tornar uma igreja melhor, porque eu me tranco. Nós somos abençoados, aquele cafezinho lá. Você pensa que não edifica a gente? Edifica. É um instrumento de edificação, que a gente tem um momento de comunhão também. Assim como não existe igreja do eu sozinho, não há aperfeiçoamento à estatura de Cristo que não seja dentro de uma igreja local, em que seus membros, usados mutuamente pelo Espírito Santo, possam ser aperfeiçoados em Cristo. Esse é o grande desafio, permanecer junto com o corpo de Cristo. Infelizmente, existem muitas pessoas, não estou mais parte da igreja porque eu fiquei decepcionado com a igreja. Decepcionado com a igreja. Ficou. Mas Cristo te decepcionou? Não. A igreja de quem? É daquelas pessoas? Não, é de Jesus. Okay? Você já decepcionou com a sua mãe? Não, minha mãe é perfeita? Não, não é perfeita. Então, provavelmente você ficou triste algumas vezes com a mamãe. Mas você abandonou a sua mãe? Não.
E o seu marido já ficou decepcionado com ele? Muitas vezes. Mas você jogou tudo pro alto? Não, tu está lutando para manter a família. Não é verdade? E agora? Não, porque um irmão me olhou torto. O pastor não me cumprimentou. E eu não quero mais saber. Não existe crescimento, edificação. Não existe esse aspecto de aperfeiçoamento fora do corpo de Cristo. Terceiro, a igreja é coluna e firmeza da verdade, despreendedora em salvação. Tudo isso combina com esse aspecto de salvação. E ele diz assim, ainda no capítulo 2, dentro desse parágrafo: para proclamares as virtudes que nos chamou, ou melhor, as virtudes daquele que os chamou das trevas. E não há dúvida alguma de que o apóstolo Pedro está falando à igreja. Verdade? É a igreja que ele está falando. A igreja estava dispersa, espalhada em vários lugares. Isso porque estavam sofrendo perseguição. Então a igreja estava lá em todos os cantos, todos os lugares. Então ele escreve para essa igreja. Então é nesse aspecto que você tem que pregar a palavra de Deus, anunciar a salvação. As instituições eclesiásticas, quando são braços da igreja, a missão de pregar o evangelho, elas são ótimas. Elas são braços. Quando elas são braços da igreja, elas são ótimas. Entretanto, o dever e a missão de ir por todo o mundo não é das instituições eclesiásticas, para-eclesiásticas, não é das juntas missionárias, é da igreja. Por isso, de onde que devem vir os missionários? De onde se levantam os missionários, meus irmãos? De dentro da igreja. É do seio da igreja que eles surgem, porque o Espírito Santo dá o dom. Não é lá, eu estava sozinho, sem nada, eu não tinha comunhão com igreja nenhuma, e Deus me levantou para ser missionário. Não. Você não faz parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. É aí que a igreja, que aí o Espírito Santo te levanta. Proclamar é anunciar, é pregar, e nesse aspecto não há missão maior na igreja do que seja esse. Nós podemos ser uma comunidade muito amiga, muito acolhedora, alegre, estudiosa da palavra de Deus, porém, se ficarmos apenas nisso e deixarmos de fazer o principal, de executar a nossa principal missão como igreja, e de por todo mundo e pregar o evangelho, a gente perdeu a viagem. Nadou e morreu na praia, como se diz. Nossa principal missão. E tudo isso contribua para a evangelização. Isso não é dever do Estado, não é dever da polícia, não é dever da escola secular. E a palavra também diz, nem dos anjos é o dever de pregar o evangelho. Ele não tem isso. Não é a missão dele. A missão dele, depois no final, será recolher os redimidos. É de canto em canto buscar que eles foram salvos por Cristo. Mas a missão de ir anunciar o evangelho, ele não deu a outra pessoa, a outra instituição que não fosse a igreja. Por isso, quando a gente pensa nessas instituições para-eclesiásticas, elas são aquelas que vão estar ajudando a igreja. Agora, dizer que o indivíduo faz parte de uma instituição para-eclesiástica e não tem compromisso com a igreja local, não vai muito longe. A gente tem visto quantos músicos, cantores, começam bem, cantando música da igreja, porque ainda estão lá sobre a orientação pastoral, mas começa a ficar famoso, aí canta aqui, canta ali, canta lá, vai para outro país, perdeu o contato com a igreja local. Você vê barbaridade acontecendo com esses indivíduos, porque já não estão mais na igreja. O nome pode estar até lá, mas não vivencia o dia a dia da igreja de Cristo Jesus, não vai muito longe. O missionário, como já se diz, ele é membro de uma igreja e toda a igreja coopera com ele para desenvolver a missão.
quando a gente está orando pelo missionário, quando a gente está ofertando para que ele vá aos lugares que a gente pessoalmente não pode ir, então nós estamos participando da obra evangelizadora do mundo. Mas quem são aqueles que Deus está levantando? Eu acho uma coisa bem significativa. Você lembra quando o apóstolo Paulo e Silas foram levantados para a obra missionária aos gentios? Eles estavam onde? Numa igreja. O Espírito Santo falou: levantai Paulo e Silas. Paulo e Silas para a obra que eu tenho determinado. Eles estavam no seio da igreja. Eles saíram e foram evangelizar. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E ele faz uma fala que para mim é bem interessante, que ele coloca assim, Efésios capítulo 6, de 18 a 20. Orando em todo o tempo, Paulo falando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Percebe que ele é embaixador? Embaixador é aquele que é enviado, né? Representa um país em determinado lugar, em outro país, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu acho sempre muito interessante isso. Ele é separado pelo Espírito Santo para evangelizar. Mas agora ele diz: olha, eu pensava, mas se o Espírito Santo já o mandou, então o Espírito Santo vai cuidar dele, não é verdade? Mas não é assim. O Espírito Santo cuida, mas à luz da oração da igreja. Ele tem esse vínculo, essa dependência espiritual da igreja. Ele presta conta, depois que ele faz a viagem, ele volta para a igreja e presta relatório do que faz. Por quê? Ele não é eu sozinho. Ele é parte da igreja de Cristo. A conclusão que eu chego dentro dessa reflexão do texto é a seguinte: a igreja é composta por pessoas libertas por Cristo, em processo mútuo de aperfeiçoamento, com a missão principal de pregar Jesus Cristo a todos e em todos os lugares. Essa é a nossa missão, em libertação, em perfeição, em salvação. Que Deus nos ajude a nos tornarmos igrejas melhores para a glória de Deus, nosso Pai. Amém?